aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa Quem Podcast aqui no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar aí seu joinha, seu like, sua curtida, compartilhe nos grupos, que hoje a gente está recebendo um convidado para lá de especial. Porque, olha, toda quinta-feira, 11 da noite, aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. Estou até nervoso, porque, olha aqui, o professor, olha, foi campeão aqui, futebol cearense, na Bahia, no Maranhão. Rapaz, ele é tanto lugar, o homem o que ele fez na Bahia é um negócio surreal. O que ele fez aqui no futebol cearense foi surreal. O que ele fez no Maranhão é um negócio incrível. Então ele está aqui hoje para contar essas histórias lindas. Ninguém empata com o Flamengo do Zico no Maracanã de 2-2, meu amigo, se não tiver talento. Então, professor Arnaldo Lira, que honra, que privilégio poder estar entrevistando o senhor. Prazer é todo meu, Mário. Uma satisfação estar aqui no seu programa e dizer que eu estou muito feliz aqui hoje, representando aqui um pouco da história da gente aqui no futebol cearense. Sem dúvida. Professor, não só no futebol cearense, você tem história linda. A gente estava conversando antes de começar aqui, a gente foi elencando aqui as coisas, eu disse, rapaz, professor, mas antes eu queria muito que você falasse, quando você era jogador. Aquele time do Ceará de 85, né? O senhor jogou de 84 a 87, o senhor jogou um bom tempo aqui, com um timaço do Ceará. E vocês empataram a melhor campanha da história. Meus amigos, a melhor campanha da história do Ceará em brasileiro, de 71 até agora, foi em 85, quando o Ceará terminou em 7º lugar. E quem estava lá? Arnaldo. Empatou de 2-2, 1-1 aqui e 2-2 com o Flamengo, lá no Maracanã. Flamengo de Adílio, Zico, Bebeto. O Baldo Fidjol era o goleiro e o professor estava aqui, estava naquele timaço do Ceará, professor. Fala pra gente, professor, um pouco daquele dali. Realmente era um time muito bom mesmo. Tinha Feijão, me lembro bem, tinha Feijão, tinha eu jogando também, tinha Josué, Anselmo. Então era um time muito bom. E naquela época, quase ninguém jogava fora do Brasil. Então, você tinha que saber jogar mesmo, porque você enfrentava Zico, esses jogadores todos, Adílio. Então, você tinha que jogar. E a gente realmente fez uma campanha brilhante, fomos 7º lugar no brasileiro, com 40 clubes, eu acho, na época ainda era 40 clubes, e eu acho que foi bem bacana aquela campanha. Como foi jogar pelo Ceará, professor? Você tem até hoje, né? Um carinho como é? O Ceará foi uma empatia, né? Eu cheguei no Ceará, o Sérgio Fontero foi quem me trouxe, na época, o Sérgio era o diretor, e o Franzé era o presidente. Eu pensei que tinha sido o Franzé, então foi o Sérgio. Não, era o Franzé presidente, sim. Mas o Sérgio era diretor de futebol. Então, o Sérgio foi quem me trouxe e a gente tem amizade até hoje, gosto muito do Sérgio, gosto muito do Franzé também, e aprendi a gostar do Ceará. Então, assim, embora lá na minha casa os meus filhos todos sejam Fortaleza. São Fortaleza, tanto o Arnaldinho quanto a Maria Catarina. Mas eu fiquei mais pelo lado do Ceará por ter jogado, por ter conquistado títulos importantes, como 2 vezes campeão como jogador e 1 vez tetracampeão como técnico. Então, acabei marcando mais. E realmente a gente tem uma história bacana no Ceará. Talvez uma vez eu acho que falaram que eu era o terceiro jogador com mais partidas pelo Ceará. Porque aí, contando as partidas como jogador e como treinador, que foi outra passagem que eu tive também bacana no Ceará. Nossa, passagem como treinador. Professor, eu sei que você foi campeão no Ceará como treinador, mas é impossível não lembrar do que aconteceu em 96, Ceará e Tunaluso, 2-1, o famoso jogo da permanência. Um jogo histórico em todos os aspectos. Com certeza está entre os jogos mais importantes da história do Ceará. E aconteceu de tudo, né, professor, naquele jogo? É realmente um negócio que não dá para descrever assim. Às vezes você pensa que foi, sei lá, é porque não tinha que acontecer o Ceará cair. Porque foi muita coisa. O time com menos 2 jogadores. O Chico foi expulso. Chico foi expulso. Eu coloquei o Aldemir no gol. É bom lembrar, porque o Ivan Noé foi expulso no banco, é isso? Foi expulso também. Não tinha, só tinha. Aí quem vai no gol? Aí o Aldemir
Não, eu vou, professor, pode deixar que eu vou. Aí a gente ficou com 9 jogadores, a Tunaluso vencendo o jogo de 1-0. E no segundo tempo eu já tinha sido expulso também, porque teve uma briga que todo mundo já sabe da briga que teve. Eu acabei expulso também, e o juiz... O senhor falou alguma coisa para o juiz, professor? Não, é porque é o seguinte, o Ceará estava perdendo e o Dimas, que Deus tenha lá em cima, o Dimas falou assim para mim: Lira, você sempre sonhou treinar o Ceará. Então, a oportunidade para você... Olha a oportunidade que ele me deu no último jogo para decidir. E aí eu falei, tudo bem. Eu fui e... Essas coisas eu acho que só acontecem comigo. Aí a gente fez aquela jogada ensaiada, que joga a bola para trás, e a gente alça a bola na área. E aí saiu o time todinho do Ceará, e a gente levou o contra-ataque com, acho que 1 segundo de jogo, 1 minuto de jogo, saiu perdendo de 1-0. Mas aí a gente teve sorte também, e no segundo tempo o Sérgio Alves, que era um jogador que não queria, o Sérgio Alves estava afastado. Isso. Afastado. Quem foi que trouxe? E aí eu peguei o Sérgio Alves e falei, eu não posso decidir esse jogo, que é importante, com o Sérgio Alves de fora. Aí enchi a bola do Sérgio Alves, falei que ele... Eu digo que você só não é mais importante do que eu aqui, porque eu acho que eu joguei mais. Mas aí você sempre fez gols, e aí coloquei o Sérgio Alves para jogar, o Sérgio Alves acabou decidindo para a gente, fez 2 gols, e ao final do jogo a gente pôde comemorar um fato inédito, com 9 jogadores contra 11, viramos para 2-1, ao final do jogo, todo mundo comemorando. E eu fui para a delegacia fazer exame de corpo de delito. Cheguei em casa 3 horas da manhã, mas com a sensação do dever cumprido da permanência do Ceará na Série B. Um jogo marcante, né, professor? Em todos os aspectos, né? Porque teve bola na trave, o Aldemir no gol. Professor, mas o senhor botou porque o Aldemir pediu ou o senhor tinha outra pessoa para ir para o gol? Não, ali foi questão de chego na hora mesmo, o Aldemir, eu vou, pode deixar que eu vou. Eu acabei deixando. Vai você mesmo, e nós vamos ganhar. Logo depois disso, eu me lembro que depois de 2 anos, eu peguei 80 dias de suspensão. Foi. Porque o Ceará não tinha como mandar ninguém para me defender. O juiz foi absolvido, mas eu peguei 80 dias. Mas renovaram o meu contrato. Naquela época tinha... 1 mês de férias, 1 mês para se preparar. Acabei pegando poucos jogos de suspensão. E depois, outro fato engraçado, outro jogo importante, depois de 2 anos, a gente voltou a pegamos o Bahia, não sei se você se lembra, o Bahia com 50 mil pessoas no campo, o Bahia também caindo, o Bahia botou o ingresso a R$1, porque o jogo contra a gente também em situação difícil. Na inauguração dos refletores da Fonte Nova, o Abel Braga era o técnico do Bahia. E o Bahia começou logo com poucos minutos de jogo, fazendo 1-0, e a gente acabou virando com 2 gols de Bechara. 2 gols de Bechara. E o juiz, por coincidência, era o mesmo. Valdomiro Matias. Isso. Era o mesmo juiz, e a gente acabou virando 2-1. Grande jogo. Bechara, acho que também, Bechara jogava um bocado de bola. Jogava bem. Bechara veio fazer experiência, ou veio para a divisão de base, e acabei colocando ele para jogar. Professor, o futebol cearense é muito pródigo, né, em alguns jogadores aqui. Tinha muita gente boa, né? Muito bons jogadores, né? Eu acho que isso aí acabou um pouco, porque realmente tinha, né? Josué, tinha Alves, tinha... Grande Alves, então, uma série de jogadores bons mesmo, que sabiam jogar, né? Assis Paraíba, eu tive a felicidade de jogar com, eu acho que os 3... vamos dizer assim, os 3 melhores meias. Eu não tive a felicidade de jogar com o Zé Eduardo. Aí joguei ainda um pouco no Bahia, quando eu cheguei no Bahia. Mas eu tive a oportunidade de jogar com Artuzinho,
Caramba, foi mesmo. No Bangu. Nossa. Arthurzinho, joguei no Bangu com o Arthurzinho. Joguei com Feijão, que era outro craque demais. E joguei com Assis Paraíba. Então, eram 3 jogadores, assim, fenomenal. Professor Assis Paraíba, não tem uma pessoa que eu não fale que disse que era um jogador espetacular. Professor, o que fazia que esses jogadores não poderiam ter uma vida maior ou como é que eu posso ser não é nenhuma publicidade assim, mas eles mereciam ter um destaque maior, não? Não, mereciam, mas é porque era outro mundo, né? A gente não tinha essas facilidades hoje, que né? tem hoje, né? Hoje qualquer jogo passa na televisão. E qualquer pessoa tem a internet, está aí. Então a gente não tinha essas coisas. O jogador era porque era bom mesmo. Então jogava bem. Eu cansei de ver o Arthurzinho jogando. O Arthurzinho acabava o treino, ficava treinando, finalização, driblando e batendo no gol. Já o Feijão era diferente, era o talento mesmo. O Feijão era talento mesmo. Era muito. E o Assis também, outro talento mesmo. Não é que o Assis ficasse treinando depois do jogo. Já o Arthurzinho ficava. É porque tinha talento, sabia jogar futebol. Então, fui muito feliz com esses jogadores que me ensinaram muito. Professor, a gente volta já para falar do Ceará, do Ferroviário, do Fortaleza, que você treinou, Fortaleza. Mas fale dessa passagem no Bangu. Professor, você pegou a época do Bangu de Castor de Andrade, né? Como foi esse período lá no Bangu? Ainda mais com o Arthurzinho lá, né? Foi um período bacana mesmo, né? Onde a gente realmente... Eu passei 6 meses do Bangu de titular absoluto. 6 meses. Porque eu morava em Bangu. Você morava lá mesmo? Em Bangu, na concentração do Bangu, que era um espetáculo. Castor de Andrade era um negócio de cinema. E passei 6 meses entrando e saindo do time, porque eu fui para Copacabana. Fui morar em Copacabana. O Feijão acabou me chamando, fiz amizade com o Feijão lá, Rubens Feijão, e o Feijão me chamava para ir para Copacabana. Eu não queria ir, mas vamos. Aí comecei a ir para Copacabana, aí você não dorme. É impossível dormir. Porque a gente morava na Miguel Lemos com a Atlântica. Nossa. Então, ali não era um dia e noite, e eu queria dormir, mas não... Aí fiquei entrando e saindo do time. Mas foi uma época bacana, o Castor de Andrade realmente... Ele era aquele estilo mesmo, professor? Era, para jogador de futebol, eu digo que não tem dirigente melhor. Ele realmente era um paizão, ajudava todo mundo. Não tive nenhum problema em relação... A gente, às vezes, precisava de alguma coisa, ele bicho de treino, ele dava bicho no treino, porque gostou do treino, foi bom. Então, assim, e ele gostava muito do Feijão, ele tinha um carinho imenso pelo Feijão. E foi uma época marcante que eu tive na passagem minha pelo Bangu. Eu imagino, professor, imagino. Ainda mais lá, futebol carioca, né? O senhor sai de Alagoas, né? E depois o CSA, professor. Eu joguei no CRB. CRB, a minha desculpa. vida toda foi CRB. E aí? O senhor tem um carinho também grande. Ah, tenho demais. Eu no CRB eu posso falar que eu fui tudo. Eu só não fui dirigente, mas eu joguei dentro de leite, joguei infanto-juvenil, juvenil e tudo campeão. Campeão infanto-juvenil, juvenil, dentro de leite, profissional, fui 2 anos campeão, fui tetracampeão e joguei a final, né? Eu joguei a final. Eu tinha sido bicampeão, tricampeão, mas não tinha jogado a final. Aí eu falei, no outro ano eu vou jogar. Então, eu com 19 anos, eu joguei a final do campeonato alagoano, eu jogava com o Peu. Ah, era? O Peu nós éramos, assim, rivais, assim. Ele no CSA, eu no CRB. Ah, rapaz, não sabia. Aí, depois que a gente, cada um foi para um lado, aí o Peu foi para o Flamengo e eu fui também morar, aí morava em Copacabana também, já com o Feijão. Aí eu fui para o Bangu. Aí a gente ficava trocando figurinha. Na época, você ir para um time como o Flamengo, sair de Alagoas para o Flamengo. Certeza. Então, eu não tive a felicidade de ir para o Flamengo, mas fui para o Bangu.
E jogamos também, fizemos uma boa tabelinha lá no Rio também. Que maravilha. Mas você passou também pelo futebol catarinense, professor. Foi. Né? Catarinense, eu fui para o Criciúma, porque eu fui vendido do Ceará para o Criciúma. E o Ceará, o único jogador que o Criciúma contratou fui eu. Porque o Criciúma tinha sido 25 anos que não tinha sido campeão. Aí foi campeão. Aí eles gostaram de mim. Eu fiz uma partida muito boa contra o Criciúma nos 2 jogos, aqui e lá. Aí eu fui bater no Criciúma. E engraçado que quando eu cheguei no Criciúma, o Jorge Veras estava afastado. Aí, aí nós saímos para tomar uma cervejinha. Aí foi quando eu conheci o Jorge Veras e conheci os outros jogadores. Aí o Jorge Veras estava afastado. Aí eu chamei o Jorge e falei, pô, Jorge, volta a treinar, porque você não pode ficar sem estar jogando, sem estar participando. Resultado, o Jorge jogou um amistoso contra o Grêmio, chovendo muito. Ele entrou no segundo tempo, porque ele não estava treinando como deveria. E aí ele acabou fazendo o gol, sempre fez gol, né? O Jorge sempre fez gol. E aí ele acabou indo para o Grêmio. Quer dizer, eu só peguei o Jorge em um jogo só. Mas, rapaz, foi só um jogo no Criciúma, ele foi para o Grêmio. Que maravilha, que história massa, professor. Você pegou muitos bons jogadores. Você falou aí do Zé Eduardo, né, professor? O Zé Eduardo também, todo mundo já pegou no final de carreira, né? O Zé... Eu sempre ouço falar muito que Zé Eduardo, o pessoal sempre fala, né? Só teve um jogador que jogou mais que você. Eu digo, já sei, o Zé Eduardo. E realmente o Zé jogava... Eu não sei se eu joguei tanto quanto o Zé Eduardo, mas pelo que o pessoal fala, o Zé Eduardo realmente jogava muita bola. Mas eu vi jogando ainda. Quando eu fui para o Bahia, quando eu cheguei no Bahia, e acabei não ficando lá por problema de contrato com o CRB na época. Eu peguei ele treinando e ele realmente era aquela elegância dentro de campo, sabia jogar. Foi uma lembrança assim bacana. E do Ceará, professor? Voltando aqui para a gente falar que é do Ceará, para a gente falar também do Ferroviário, do famoso time de 2006, Everton, Fernandinho, Sérgio Alves. Que timaço, rapaz, que timaço. Vamos falar já. Vamos falar já. Mas fale do título do Ceará, do que o senhor... O que você se lembra que lhe marcou bastante? Porque, como você disse, você tem uma empatia muito grande pelo Ceará, não só como jogador, onde você foi campeão, onde tem grandes jogos. E esses timaços, esses jogadores fantásticos que você jogou junto, Josué, Anselmo, Rubens Feijão, enfim. E aí, depois, na década de 90, que você vem, que você é campeão e tem o famoso jogo contra a Tuna Luso. Esse jogo, quando eu voltei, esse jogo da Tuna Luso já foi o início da caminhada, né? Sim. E depois eu tive a felicidade de treinar o tetracampeonato. E a gente acabou eliminando o Fortaleza e fomos decidir com o Juazeiro, que tinha um timaço, tinha Ronaldo Angelim, que depois veio para mim. Depois eu trouxe para o Ceará. Foi o senhor que trouxe o Angelim naquele período? Não, foi eu juntamente com o Kleber Lavô. O Kleber Lavô me indicou. O Kleber também sempre indicava. Me indicou o Angelim e indicou Maradona. Ele trouxe 5 jogadores de casa. Engraçado que eu falei que era o Alain para um diretor do União São João de Arara. E ele veio. Eu falei que era o Alain, pensando que era o Ronaldo Angelim. Eu não sabia que era o Ronaldo Angelim, que era o Alain. Aí eu falei que era bom, era assim. Aí quando eu fui jogar fora. E esse diretor do União São João estava aqui, assistindo o jogo. Um jogo do Icasa. E ao final do jogo, ele levou o jogador errado. Mas ele levou, porque o Alain também jogava bola, era bom também. Então a dupla de zaga era boa.
E o Alan, acho que não sei se foi para o Botafogo, não sei para onde ele foi. Mas o Alan foi para o União e ele disse: gostei muito do jogador, tal. Eu falei: mas como é? É forte, é alto? Não é esse. Não, o Angelim o Angelim é o outro, é magrinho e tal. Mas, enfim, aí eu trouxe o Ronaldo Angelim, que acabou. Depois levei para o Ituano. Levei o Ronaldo Angelim. Não é a história do Ronaldo. Isso, não é ainda só me acompanhou, ainda Ceará, levei para o Ituano. Aí chegou no Ituano, ele teve uma briga dele lá, porque ele queria o Oliveira Júnior, que era o diretor da época, queria que ele se adaptasse, porque achava ele franzino, magrinho, não era zagueiro. Não era zagueiro para o Ituano, mas foi para o zagueiro para o Flamengo. Sem entendeu? dúvida. Então ele disse: não, tu vai ter uma excursão e eu quero você de lateral esquerdo. Aí o Ronaldo: mas você não jogava com o Lira de lateral esquerdo? Não, eu jogava com o Lira algumas partidas de lateral esquerdo. Porque eu fazia, às vezes, ele ser um terceiro zagueiro, sem apoiar muito, só ficando ali. Mas o Ronaldo ele acabou não indo. Não foi, ele teve personalidade, não foi para a Alemanha e voltou para Fortaleza. E depois deu sorte de encontrar o Valdir Espinosa na vida dele, que foi sucesso que todos nós conhecemos já, o sucesso do Ronaldo. Foi um espetáculo. Espetáculo. Um grande jogador. Um dos bons que você... Teve dois jogadores muito bons na minha zaga quando eu treinei o Ceará, que era o Valdisson. Grande Valdisson. E o Ronaldo Angelim. Os dois... Outros craques foram. O Valdes foi Botafogo, Corinthians. Botafogo. Sim, sem dúvida. E o Ronaldo Angelim, só que o Ronaldo Angelim, ele teve sempre uma vantagem sobre o Valdes, que ele era determinado. Quando ele ia fazer o cabeceio, quando ele jogava a bola para ele metia a cabeça na bola mesmo, sério. E o Valdes, às vezes, ficava conversando, brincando, não sei o quê, ontem de noite, fui para não sei para onde. Aí eu falei... Ei, Valdes, vai ser difícil para você assim jogar. Professor, e como é ser um bom jogador e pegar alguns jogadores que às vezes não dão certo? Como é que você conseguia trabalhar essa parte? Mas a gente sempre fala o seguinte: o jogador bom não dá problema. Não dá problema. O jogador bom, você não tem problema. Você tem problema com... Uma vez o Zezinho, foi engraçado essa. O Zezinho, ele teve uma briga, eu treinando, né? E ele falou que duas estrelas não podiam ficar juntas. Eu digo: que imbecilidade, porque nem eu nem ele é estrela de nada. Estrela é Romário. Então, assim, o jogador tem que saber o que é que... É porque hoje eu sou muito adepto do Tele Santana. Sou fã, carteirinha, tudo que Tele fala eu procuro olhar, ver. Já vi inúmeras vezes. Muitas vezes o Tele ele prioriza a disciplina, os horários. E eu acho que isso é importante no futebol, porque o futebol tem que ter isso. Sem dúvida. Se o jogador quer chegar a hora que quer, treino atrasado. Então, isso um time de futebol não pode dar certo desse jeito. Total, sem dúvida. Acho que o Tele se consagrou, que Deus o tenha, sem dúvida, algum dos maiores da história, sem dúvida. Mas eu acho que muito também dessa disciplina. Disciplina, horário. Muitas vezes o Tele, o Palhinha, ele saiu com cabeça quente do treino, do jogo. O Tele não, tudo bem, bota a cabeça dele no chuveiro ali, que vai ficar fria e bola que segue. Quer dizer, ele era... Você vê que os jogadores todos, depois disso tudo, quando já faz tempo do falecimento dele, todos lembram das coisas que ele falava. Exatamente. Várias coisas que ele dizia que jogadores faziam. Sem dúvida. E hoje em dia a gente talvez não veja muito isso, né? Porque hoje em dia está aquela política de você não pode mais falar nada com o jogador, porque o empresário vem. Tá chato. Tá muito chato. Você está pegando isso? Você está sentindo isso hoje em dia? De você não poder mais dar aquela bronca
num jogador, num treino ou num jogo? Você sente isso? Não, eu procuro, eu acho assim, a bronca tem que ser dada. Se o jogador está errado, você tem que falar. Agora, procuro não agredir. Entendi. É uma coisa você falar alguma coisa para o jogador, agora você não pode agredir ele, falar mal, essas coisas não. Mas falar, eu falo. O Luxemburgo está dando uma entrevista dizendo que hoje está demais, hoje você não pode mais... assim, ele até brinca, eu não posso pedir o meu jogador assim, por favor, toca a bola corretamente. Ele diz, eu não posso falar desse jeito no calor do jogo. Não. Toca essa bola... É. Aí, e dá o palavrão. Caramba, mas baralho. Isso aí não é com ele, né? Isso, exatamente. Não é com o jogador. Isso, ele está falando um termo que ele usa no futebol. Total, esses termos que ele disse que sempre usou. Então, ele disse que hoje em dia... E isso que você falou, professor, é muito verdade. Essa parte do empresário hoje está muito em cima dos jogadores, né? Outra coisa, você vê o jogador quando vem de fora, que eles vêm para o Brasil, eles se aproveitam disso. Por exemplo, eu não vejo nenhum jogador que está na Europa falar nada com o Guardiola, por exemplo. Eu não vejo. Eu vejo o Guardiola dizer, se ele quer ir embora, as portas estão abertas. Perfeito. Foi feito isso com o atacante lá do Real, que está no Atlético de Madrid, o que é argentino. Esqueci o nome agora. Sim, é verdade. Que ele foi campeão até pela seleção da Argentina. Então, ele liberou. Isso. Não, ele não está se sentindo feliz, vai embora. Agora, as normas aqui têm que ser essas aqui. Então, eles valorizam o treinador. Já o treinador aqui, no Brasil, se ele for... Às vezes, ele tem até medo de falar com o jogador. Total. Entendeu? Então, eu não aceito isso. Eu acho que... por isso que eu digo que o treinador mais fácil de cair no mundo sou eu. Eu já ia lhe perguntar, essa sua sinceridade, esse seu estilo, lhe causou mais problemas ou mais benefícios? Mais problemas, sem dúvida. Porque na época, então... Na época que a gente era... Que eu já era treinador, bastava os caras dizerem assim... o Lira está com problema com fulano de tal, vamos tirar ele. E os caras me chamavam e tiravam. Às vezes eu estava ganhando. Como eu só ganhei no Ceará, se você pegar a minha participação no Ceará como técnico, você vai ver que eu tive muita vitória de que derrota. E às vezes os caras me tiravam, sabe por quê? Porque os caras inventavam que eu estava com um problema com o grupo. Aí chegava, como eu estou com problema com o grupo? Se está marcado para todo mundo se concentrar às 9 horas, aí choveu. Aí o Edu Lima foi embora para casa. Aí quando chegou no outro dia, eu recebo uma comunicação do capitão do time, o Mário César. O Edu foi embora. Eu digo, mas por que não? Porque choveu. Então, ele achou que não devia ficar. Aí, eu fui e falei para o Edu, tudo bem. Foi embora já, tá tudo bem. Da próxima vez, se chover canivete, você fique. Entendeu? Se entrar água dentro das casas, tudinho, você fique também. Porque se todo mundo ficou e você foi embora, fica chato, porque... Vão dizer que foi exceção, entendeu? Tá tudo certo? Ele, não, beleza. Mas aí, os caras já vinham e diziam, o Lira está com problema com o Edu, está com problema com não sei com quem. E era muito fácil tirar, porque naquela época, quando a gente treinava o time, você sabe como é que é, né? Mandava fulano de tal, mandava cicrano. Aí afastava. Então, foi mais difícil... para conseguir permanecer no time. Eu já saí ganhando. Eu saí num jogo que o Ceará ia para... Não sei se você se lembra. O Ceará ia fazer 2 finais com o Criciúma para subir de fase.
ia para ficar entre os 4. Era os 4, era entre os 8. Eu peguei e saí nos 2 jogos para colocar o Ramírez no meu lugar. Ah, rapaz, Se lembro lembra? desse Aí período, lembro. perdeu do Criciúma. Por que o senhor saiu, afinal? Porque eles, na época, eles falaram que... A diretoria? A diretoria. Não era algum jogador que chegava? Não, jogador não. Jogador sempre tive bem com todos eles. Alguns que tinham problemas, que não queriam treinar. Então, eu sempre fui muito de tomar decisão mesmo, assim, entendeu? Reinaldo ganhava, na época, o Reinaldo veio do Atlético e tinha um Alex Mineiro. Reinaldo e Alex Mineiro. Isso. Então, foram na casa do Reinaldo e encontraram 1.500 camisinhas que tinha lá dentro. Era tudo que era lugar. Eu fiquei calado. Aí chego num treino normal, o Reinaldo... Aquele treino que o cara faz que levanta a perna, sabe? Aí eu falei, Reinaldo, treina sério aí, porque senão, meu amigo, parece que você ganha 50 mil, né? Pois eu vou tirar os seus 50 mil. Vou tirar. Você não vai receber, não. Eu vou tirar. Aí, não, professor, não sei o quê. Então, acaba se enquadrando, cara. Mas aí vem alguém de fora. Ah, tá com problema. Então, é complicado para você ser treinador. Imagina. Muitos fazem vista grossa e aceitam. A maioria é assim. A grande maioria não tem coragem de tomar decisão. E isso foi sempre seu defeito, tomar essas Eu achei decisões. que essas decisões sempre prejudicaram, mas paciência. E quando falo que você era explosivo, era justamente isso. Ah, o Lira é explosivo, o Lira é temperamental. Você não aceitava determinadas coisas. Eu não aceitava. Futebol é muito complicado, porque às vezes você... por exemplo, eu fui treinar em São Paulo. É outro problema. São Paulo. Você chega lá, nordestino... Você deu uma declaração uma vez que querendo tomar a decisão. A gente já fora da zona de rebaixamento, porque tu sabe que o Campeonato Paulista não é, né? Nossa. Você pega dia o São Paulo com o Leão, com não sei com quem, o outro você pega Muricy no Santos e você está no União São João. E você tem que chegar e mostrar o trabalho. Ao final do campeonato, para a gente não valia mais nada, está fora, tranquilo, só para cumprir tabela. O diretor me chama e fala, rapaz, vamos empatar esse jogo de 2-2, que para a gente não serve mais nada. Eu falei, não, cara, como é que eu vou pedir para o meu jogador... A gente faz 2-0. Eu vou pedir para o meu jogador abrir o jogo. Não, isso eu não faço, não. Aí tudo bem, fui para a concentração. Chegou na concentração, aí vem o dono do time, fala, onde é que está o Lira? Está lá em cima. Aí vai, sobe e fala, Lira, mas vamos fazer 2-2 isso aí, besteira e tal. Não, cara, isso não dá para. Isso não existe. Fazer essas coisas. Como é que eu vou pedir para o meu atleta para abrir jogo? Não, faço isso não. Como é que eu faço para pedir para ganhar? Então, essas coisas não faço. Resultado. Fomos para o jogo. O meu goleiro, ele não tem o dom da palavra. Aí ele chegou na palavra querendo falar, se exaltou também. Aí, não, quero que esse pessoal tem que entender que a gente é homem, não sei o quê, papapá. E vamos pro pau, como se chama. Chegou num jogo. Ele tomou, coitado, um gol do meio da rua. Resultado. Ao final do jogo, fomos embora ele e eu também. Então, foi mesmo, professor. Foi embora. E paciência, cara. A vida de futebol não é fácil, não. Ele tem essas coisas para quem é direito, né? Para quem trabalha direito. O Givanildo sempre fala que tem o pessoal lá do eixo, né?
o eixo ali, Rio, São Paulo, sempre tiveram assim um certo preconceito com o treinador nordestino. Lulão que o diga também, querido Lulão, Lula. Querido Lula também foi muito massacrado. Teve no Flamengo naquele tempo, não continuou, havia um preconceito. Então, assim, a gente percebe, professor, isso. Você percebeu isso mais ainda também? Quando você chegou lá, você falou a isso? Um amigo meu disse, Lira, você não vai treinar aqui em São... Eu era bom treinador, eu era bom mesmo. Eu enfrentei lá os grandes treinadores da época, com um time pequeno, e nunca caí. Ao contrário, eu chegava sempre bem no Campeonato Paulista. E treinar o Campeonato Paulista naquela época era Robinho, era Diego, era não sei quem, era Borges na frente. Era aquele time do São Paulo, Rogério Ceni. Enfrentei várias vezes. Ele dizia, não, cara, você tem um problema. Você tem um sotaque. É o sotaque. Eu disse, mas o que é que tem a ver sotaque com futebol, dá que entender? Mas aí eu sempre tomei atitude. Quando eu cheguei lá no União São João, o João Paulo, que é uma excelente pessoa, mas já estava com 38 anos, não aguenta mais jogar. Total. Não aguenta jogar um pouco. Aí o cara queria que eu botasse ele para jogar, não botei. Não botei mesmo. Não, você vai embora, vou embora, não tem problema nenhum. Então, a gente notava que tem. E se você analisar, eu acho que não tem nenhum treinador nordestino. Não tem, eu acho que não. É difícil, é muito. Acho que assim, o Givanildo conseguiu muito, né? O Givanildo conseguiu, não, assim... Mas ele só foi até o América, né? Assim, mas ainda teve no Atlético Paranaense e tal. Mas ele não quer isso, não. Ele não quer. Hoje em dia tem estrangeiro para eles. E agora, eu não sabia, tem um cara lá, eu não sei, ele é um... para fazer a homogeneidade do elenco. E tem isso agora? Eu vi alguma coisa assim, que o cara está tentando fazer o elenco ser homogêneo. Entendi, não. Como é que vai se fazer? Não entendi. Querendo inventar eu acho que é. Esse povo aí. Agora, eu acho que o futebol ele mudou um pouco. Entendeu? Assim. Mas você não pode fazer o que o Bayern de Munique faz, ou o que o Guardiola faz. Por exemplo, goleiro linha. Sim. Goleiro linha. Boa. Goleiro linha. Tu vai jogar no Piauí, tu vai voltar a bola pro goleiro linha? Quer dizer, são coisas que o cara quer botar onde não tem condições, porque a gente não pode voltar pro goleiro que a bola vem quicando, e ele não tem condições. Aqueles treinos de 2 contra 1, 1 contra 2, não dá para fazer, cara. Então, aí você tem que simplificar a coisa, porque a gente não está nesse nível de lá, entendeu? Aí o que é importante para a gente, coletivo não se faz mais. É mesmo, professor, isso é verdade, não se faz mais coletivo. Claro que se faz. Se você tem uma semana cheia, por que você não vai fazer um coletivo? Agora, um coletivo tático. Não é como no meu tempo fazia, que a gente brinca, né? Isso. Que foi um grande treinador, grande pessoa, o Caissara. Sim. Ficava de ressaca chupando um picolé, chupava o picolé todinho e deixava apitar o treino. Entendeu? Aí a gente ficava lá. Mas quando você para, quando você volta para treinar, escanteio, aí tem uma falta, você bate, parando o treino. Isso é tático, coletivo tático. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso não é largado, entendeu? Mas eles acham que não pode fazer. Aí eu te pergunto, como é que você entrosa uma equipe como vamos dizer que eu assumi o Parnaíba. Isso. Aí vem 18 jogadores diferentes, 20 jogadores de lugares diferentes. Como é que eu vou fazer esse time
se eu não fizer um coletivo para entrosar. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, não existe isso, é tudo balela, tudo conversa fiada. Nisso o Jorge Jesus estava certo. Também acho. O Jorge Jesus estava certo. Ele dizia, o jogador não pode jogar 2 jogos mais. Não pode. Quarta e domingo não pode jogar. O Jorge Jesus, mas como não pode? O cara joga quarta, ele vai para casa, descansa. Quinta a gente treina. Sexta a gente treina. Sábado a gente concentra no hotel. Num hotel de 5 estrelas. E domingo joga. Não pode jogar 2 jogos. Aí eu sou contra totalmente isso. Eu vou fazer uma crítica aqui ao Vojvoda. Minha maneira de agir, de pensar. Está dando certo. Parabéns. Mas onde é que você viu jogar cada dia um time diferente? Total. É uma das críticas muito a ele, é isso. Mas isso não vai existir. Está dando certo aqui. Se ele for para o Flamengo, ele não consegue fazer, porque ele não vai tirar o Pedro no outro jogo botar o Gabigol. Ele não vai. Ele não vai tirar o gesto do time. Entendeu? Então tem coisas que eu procuro fazer assim. Eu acho que é certo aquilo ali, tudo bem. Um preparador físico meu, ele gostava de todo mundo com a camisa por dentro do calção. Aí eu digo, vem cá, tu chegar no São Paulo, o Kaká, tu vai mandar o Kaká botar a camisa por dentro do calção? Tu não vai, pô. Então, tem quantos jogadores com a camisa por fora? Então, você tem que fazer o que é certo, o que todo mundo faz. É isso que eu sou a favor. Que boas histórias, professor. Professor, tem que falar, que nós estamos caminhando até para a reta final, mas tem que falar de 2006, daquele timaço do Ferroviário. Nós ainda vamos falar do Bahia, viu? Do Bahia de Feira. Bahia de Feira, o seu título surreal que você conquistou lá, o estadual baiano. Queria que você falasse desse Ferroviário, professor. Você tem uma passagem muito bonita no Ferroviário, professor. Aquele time foi um negócio fora do comum. Marcos Pimentel, Everton, Fernandinho, Sérgio Alves. Gladstone jogando demais, rapaz. Júnior, rapaz. Olha, foi um 7-2 e só faltou um jogo, professor, para subir. Foi. Como foi Porque, ali? assim, a gente fez umas contas que a gente matasse os 7 jogos em casa, a gente classificava. E em casa, a gente era imbatível em casa. Não perdia para ninguém. E no jogo contra o Criciúma, o juiz deu 2 pênaltis. Inclusive o Paulo Wagner também, grande diretor da gente e amigo também. O Paulo Wagner falou para mim, se ele tivesse ouvido, porque o pessoal falou que o juiz ia dar 2 pênaltis contra ele, não sei onde ele ouviu isso. Mas aconteceu mesmo. Ele não acreditou e ele deu 2 pênaltis e o Douglas... Grande Douglas, ex-Corinthians, ex-Grêmio. Grêmio, fez os 2 gols e Fernandinho ainda... Diminuiu. E a gente dominou e foi para cima, jogando muita bola. O Everton jogando bola pra caramba. O time era muito bom com aquele time. Muito bom. Meio de campo, o Gladstone jogando o fino da bola. Tava no auge o Gladstone. Auge. Eu não sei como é que o Gladstone não... É mesmo, o que foi que aconteceu, né? Porque... Não, depois eu ainda levei ele para o comercial de Ribeirão Preto. Ainda dei oportunidade para ele. Aí lá ele houve uma fatalidade. Eu saí, né? Porque, como sempre, o cara me tirou lá porque... sei lá, não gostou do que ele achava que ele tinha que mandar, e aí eu acabei saindo. Ele teve o falecimento da esposa dele lá. Ai, foi, professor. Faleceu lá, a esposa dele. Nossa. Aí foi um baque para ele, e eu não sei, sinceramente falando, porque o que eu vi o Gladstone jogando futebol, jogava demais, bem demais. E tinha o Everton, tinha Fernandinho, tinha Sérgio Alves, tinha Stênio. Rapaz, era um grande eu acho que não vai... Eu vejo o Ferroviário aí, faz até pena. Como é que pode, né, professor? Caiu da Série C para a Série D,
quando eu achei que ele ia continuar, que ele ia se organizar, se modernizar, aí eu vejo aquilo ali no Ferroviário de hoje. Os cara fazem futebol lá como fosse brincadeira. Ficam enganando a torcida, dizendo que vai ter SAF, que segunda-feira vem uma SAF, aí vem um português lá para fazer essa Farem Lopes. Eles pegaram, parece que foi 150 mil do português. Desses portugueses. O português, só de jogador, ele trouxe 10, ele já deu os 100 mil dele. Os 100 mil já vai tudo ali. Porque o contrato longo. Eles não estão nem aí, eles querem pegar o dinheiro para fazer aquilo ali. Aí depois eles não pagam a ninguém, como tem treinador que teve aí. Já... Isso. Aí fica aquela coisa ridícula, sabe? Brincando com a torcida, brincando de fazer futebol. Eu tenho pena do Ferroviário. Pena porque a torcida não merece. Os torcedores vão para o campo, eles gostam do time, mas ele não vê o pessoal que toma conta. 1-0 à esquerda, só pensam neles. Uma vergonha aquilo ali, viu? Eu fico às vezes, até com pena. A gente quer ver o time é legal, todo mundo gosta. Quem não gosta do Ferroviário? Todo mundo gosta. Entendeu? Mas a gente não vê um projeto de vou construir aquilo ali, vou melhorar aquela concentração. Mas ele não tem projeto nenhum. Zero projeto. Em compensação, Ceará e Fortaleza mostra. Você percebe isso também, né, professor? Claro, sem dúvida. O crescimento do Fortaleza... Você, na época que você treinou Fortaleza? Não, na época que treinei o Fortaleza... tem até uma passagem, para você ver quando eu treinei o Fortaleza, como era. Não tinha a alimentação, a Toinha é quem chegava para mim e dizia: ei, Lira, vamos fazer uma cota aqui, vamos comprar, porque não tem. Aí a gente fazia aquela cota, mas aquela coisa unida, todo mundo unido, e ajudava. E uma outra vez, eu trouxe jogadores, eu trouxe até o Rangel, acho que o zagueiro que jogou no Fluminense, e estava lá, e aí o cara cortou a luz, cara. Meu Deus. Cortou a luz. E acabando o treino, aí eu disse: não, cara, essa aí fui eu que mandei mesmo. Eu falei, manda chamar um cara, o rapaz aí, manda ele ligar. Não vai ficar sem luz não, que amanhã a gente resolve isso aí. Eu mandei ligar mesmo, na cara de pau. Aí foi colocada a luz. E hoje você vê o Fortaleza bem pra caramba, a administração fantástica do Marcelo Paes, está de parabéns. Você vê Marcelo Paes, você vê o próprio... Alex Santiago? Não, o menino também que começou, né? O da Maratá. O Ribamar Bezerra. Sim, o Ribamar Bezerra. Aí veio o Marcelo Paes, aí teve o Girão também, que sim, foi, Luiz deu Eduardo Girão, força, né? Deu aquela força para o Fortaleza. E eu me lembro que... porque o futebol aqui é engraçado. Às vezes é engraçado. O cara dizendo, uma vez na rádio, eu vi o Emanuel Magalhães? Emanuel Magalhães dizendo que o Ribamar Bezerra era pé frio. Eu digo, eu queria ser um pé frio desse como esse homem aí, cara. O homem tem 600 apartamentos. Aí eu falei, que nada. E o Ceará, embora tenha problemas, que a gente sabe que tem problemas. Politicagem, né? Politicagem. Mas eu acho que ele deu sorte, tem que procurar assim, porque eu acho que foi a segunda divisão, onde o campeão foi o Santos. Então, a segunda divisão mais fácil foi essa. Então, aproveita para se manter, porque talvez não tenha outra oportunidade como essa teve, não. E aí, o Ceará também já está bem. Isso. Não tão bem quanto o Fortaleza, sim,
mas tem estrutura total. Eu já fui. Eu tive assim, uma vez lá, faz algum tempo, mas aí eu conhecia os alojamentos, tudo de primeira, coisa boa, a alimentação, o estádio, o gramado impecável, e a divisão de base também com campo. O Ceará também, tirando essas brigas que está tendo, a gente conhece, sabe que tem, mas o Ceará também está muito bem. E isso, lá no Piauí, eles falam muito disso, de como o Ceará está bem, como o estado do Ceará está bem. Por sinal, professor, me diga como é que está. Você está no Parnaíba hoje, você vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual. O que a gente pode ver do Lira lá no... Na verdade, quando eu cheguei lá, não tinha nada, né? Assim, não tinha nada de calendário. Isso. Então, porque no Piauí, se você não... Porque eles têm que... Eu falo todo dia isso. Eu falava isso no Ceará, bati muito nessa tecla. Enquanto a gente não for para a competição da CBF, ou seja, para C, D... Porque lá você só consegue a vaga da D num campeonato regional. Então, se eu chegar esse ano e não for para C, eu vou continuar brigando pela vaga da D, que tem que ser campeão ou vice. Total. E para ir para a Copa do Nordeste, nem o vice-campeão vai. Isso, é só o campeão. Só o campeão. Não, e tem um... vai para uma pré, né? Não, o ranking. Tem uma no ranking, verdade. É um ranking. Quer dizer, você vai vice-campeão, mas o ranking é o fulano de tal. Isso. É o Atlético. Então você não vai. Então a gente precisa, o Piauí precisa, sim, colocar rápido um time na C. Esses dias eu vi até um deputado lá, que é o presidente do Altos, reclamando que precisa de novos estádios para dar condições ao torcedor, para que possa ir melhorando o futebol piauiense. De primeiro, assim, uma das coisas que eu cheguei lá no Parnaíba e mudei foi que pegava muito jogador com idade avançada. Muitos, inclusive, daqui. Muitos jogadores do Nordeste, daqui do Ceará, principalmente, iam para lá. Foi uma coisa que eu acabei. Muito jogador jovem, mesclado, lógico, com a experiência de alguns. E esses jogadores experientes, você tem que escolher a dedo. É aquele jogador que é um líder positivo, entendeu? É aquele que faz ficar no banco e, às vezes, vai te orientar, vai te ajudar, vai ajudar os mais novos. Então, eu prezo muito pela montagem da equipe, pela organização de escolher quem é um jogador. Por exemplo, o Hércules era um jogador que eu tinha, um Alecrim, que é um cara que faz educação física, mesmo jogando, que quer ser treinador, e que ele não bebe, ele é evangélico. Então, eu procuro levar um jogador positivo nesse sentido. Porque aí ele dá sustentação para mim, porque ele já sabe que para ele está terminando, mas ele vai dar uma orientação legal para o menino. O menino é aquele menino que não está jogando, mas está com raiva. Vamos treinar. Eu fiz isso no Bahia de Feira, bom, você tocou no Bahia de Feira, com o Lau, o volante de 40 anos. O Lau terminava o treino. Às vezes eu tirava ele um pouco do treino, porque ele já tinha 38, 39. Ele botava o tênisinho dele e ia dar voltinha no campo. Caramba. Então, isso é que é importante. Eu não posso pegar um jogador que acaba o treino, ele tem 38 anos, ele vai beber. Aí não dá. Aí não tem condições. Com certeza. É porque eu sempre falei, às vezes eu até brinco. Eu digo, você já viu jogador com muita idade, pobre? Não tem, cara. Jogador rico é quem joga com 39 anos, porque o cara chega em casa, não precisa fazer nada. A piscina está ligada, o almoço está na mesa lá, tudo do bom e do melhor. A mulher chega num carrão. O pobre
A mulher com o cabelo todo assanhado, de manhã cedo se acorda, não tem um botijão de gás, está faltando comida. Não dá para o cara jogar assim, cara. Então, um jogador bom, costumo dizer que joga com idade, ele tem que ser rico. Ou então, ele tem que gostar muito do que faz, da profissão dele, ser um cara dedicado. Perfeito. Professor, infelizmente estamos chegando ao final. Por mim, a gente conversava aqui até amanhã, porque tem tanta coisa para falar. O Bahia de Feira, Maranhão, Seleção Brasileira, futebol brasileiro, os treinadores estrangeiros, porque eu queria muito conversar com o senhor. Mas o que é que eu vou lhe pedir? Como eu sempre falo aqui, a gente, ano que vem, tem a segunda temporada. O senhor, se Deus quiser, vai fazer uma campanha espetacular com o Parnaíba no Piauí, vai levar o time para o lugar que merece. Quando o senhor voltar aqui, estiver aqui descansando, eu vou lhe perturbar mais uma vez. A gente continua aqui nosso bate-papo, para o senhor falar de todos esses assuntos e muito mais, e se Deus quiser, com mais sucesso lá no Piauí. Muito obrigado, professor, de coração.